Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Podcast do DD, podcast do Daniel Dias, mais um. E hoje, o meu compromisso com o Senhor Jesus, de trazer sempre, assim que eu puder trazer, claro, alguém que represente o Senhor Jesus, né? Que pregue o Evangelho e que traga os esclarecimentos da palavra de Deus a esse programa e a você que está assistindo. Hoje eu tenho imensa honra, imenso prazer em trazer em meu canal o pastor Marcos Vinícius. Pastor Marcos, prazer imenso em tê-lo em meu canal, hein? Satisfação imensa. Prazer é todo meu, Daniel. É uma honra estar aqui no teu canal, podendo participar nessa oportunidade que você está nos concedendo aí. E espero, de alguma forma, poder contribuir para o teu canal e para toda a tua audiência aí que você tem, trazendo alguns esclarecimentos nessa noite. Valeu demais. Marcos Vicente, né? Parceiro da mesa aí, né? Parceiro da mesa, Marcos Vicente. Marcos Vicente, como nós sabemos aí, mestre em filosofia do direito, professor de direito constitucional, entre outras atividades também. Vou falar quais são as outras, né? Aí é particular do cara, tá certo? Deixa quieto. Olha, antes de começarmos o momento da oração, com certeza. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor, aqui é papum, aqui é polêmico o tempo todo, tá? Conto com o senhor agora, porque eu já vou começando dando no meio logo de pessoas que estão deturpando o evangelho, que a nossa obrigação é essa, é falar, doa quem doer, se ficar de mimimi, o problema é teu, me xinga aí se quiser no comentário, aqui a nossa democracia sempre é bom repetir, não é uma democracia relativa, como a do cara que tem 9 dedos que fala que a dele é relativa, a nossa não, é uma democracia real, então você pode xingar, discordar, pode também parabenizar, pode concordar, pode corroborar, não tem problema, tá certo? Também pode se inscrever, pode deixar um like, que é com isso que faz a entrevista subir, né? Todo youtuber fala isso, pode ser repetitivo, mas é verdade. Se você não der like, se você não se inscrever, se você não compartilhar, se você não deixar mensagem, sabe o que acontece? O YouTube, um algoritmo, um robô, ele entende que a entrevista não é legal e não vai recomendar para ninguém essa entrevista. Tu quer que a palavra do Senhor Jesus chegue a outras vidas que precisam ouvir e precisam ficar com os olhos abertos? Quer isso? Então, deixa a tua mensagem, deixa o teu like, compartilha, se inscreve. Valeu? Olha, pastor, primeira pergunta que eu faço logo para tu já de começo. As pautas esquerdistas, né, elas são pautas liberais, né, demais até, progressistas, né, pautas das quais o cara defende aborto, droga, né, ele defende ideologia de gênero ensinada nas escolas para crianças, que deveriam ter a infância delas preservadas, enfim, ele defende a legalização das drogas, como agora aconteceu nessa semana, né, defende também a liberação sexual, né, em todos os âmbitos. A pauta da esquerda é uma pauta a qual Deus anda nela, a qual Deus se agrada dela, pastor? Então, a gente está aqui para falar a verdade. Claro. Estamos aqui para falar a verdade. E não vamos compactuar com a mentira. A realidade é a seguinte: já estamos vivendo uma guerra declarada. Já estamos vendo uma guerra declarada da esquerda contra o conservadorismo, contra as famílias, os princípios e valores morais e éticos. Essa é uma verdade. Então, como nós vamos concordar mediante essa situação absurda que eles têm tentado colocar, empurrar por goela abaixo da população brasileira? São questões que são inaceitáveis. Falando eu como um cidadão normal, falando como pastor, um líder evangélico. São princípios que são contra a palavra de Deus. São ideias erradas. São pessoas que estão, infelizmente, corrompidas, segundo o que diz a palavra de Deus. Com a mente totalmente deturpada, o Daniel. E como que nós vamos compactuar com essas coisas? Independente de opinião, independente de ser à esquerda, tudo que é errado, nós vamos discordar e vamos ficar com a palavra de Deus, com os princípios e os valores que estão citados na palavra de Deus.
porque o preço é muito grande a ser pago. E eles estão levantando questões absurdas, como você mesmo colocou agora. Como que eu vou estar de acordo com o aborto? Como que eu vou ser participante? Contra a vida, né? Contra a vida. Contra a vida. Quando você é a favor do aborto, você é contra a vida. É né? contra a vida. E a vida, ela é uma dádiva ao ser humano. Foi Deus que escolheu. Eu quero saber quem foi que escolheu nascer, Daniel. Quem foi que escolheu nascer? Ninguém Vicente, escolhe. Ninguém foi escolhe. Deus que escolheu que nós Deus que escolhe. estivéssemos Isso aqui. aí, Deus que escolhe. E é como é que eu posso interromper algo que Deus escolheu, que Deus determinou? Como assim queremos superar a vontade de Deus, né? Deus manda nascer, a gente vai e resolve matar, tipo, como é que é isso? Verdade. Não funciona, isso aí não, isso aí não Você existe. vê que é o homem querendo ser uma autoridade maior do que o próprio Deus, o dono da vida. Sim. O princípio. O princípio de tudo. Então, aborto, 100% contra. Não tem como apoiar, não tem como concordar. É algo muito absurdo. E tem coisas por trás disso daí. Tem pessoas que estão pesquisando, que estão se aprofundando, estão buscando descobrir, vão descobrir, Deus vai revelar. Entendeu? Porque é algo que nós não podemos aceitar de modo algum. Uma das questões que você colocou aqui, o aborto, a prostituição infantil, drogas, legalização de drogas. Rapaz, o STF não fez maioria com relação a isso, né? Caramba. É porque eles foram eleitos pelo povo, né? Foram, são representantes do povo. Só que não. Só que não. Só que não. A verdade é essa, só que não. E aí agora querem liberar as drogas. Rapaz, é uma estatística comprovada já. E eu posso falar com propriedade a respeito disso daí, porque lá onde nós tratamos, levamos as pessoas para ser tratadas, no centro de recuperação, é uma questão absurda da quantidade da juventude que está se perdendo nas Tem nada drogas. de bonito lá, né? Não tem nada de bonito. Nada de bonito. Não tem nada de bonito. E aí é a pessoa que a gente acha que vale a pena investir, a gente crê que Deus pode libertar, a gente pega e leva para o centro de recuperação. Alguns casos, infelizmente, a gente vê que nem o centro de recuperação vai dar jeito. Aí você pega uma pessoa que está no abrigo da prefeitura, morador de rua, usuário de crack, usuário de droga. Ah, mas não vai usar, é só uma maconha que eu quero legalizar. Eles vêm... É a porta, né? A maconha é a porta. Tipo... É o início, é a é o porta, início, isso, é a é o porta. O cara tá na rua, ele começa a fumar uma maconha, satisfazer o desejo dele ali, temporariamente. Daqui a pouco aquela droga já não vai ter mais efeito. O que ele vai fazer? Vai caminhar para outro. Ele vai misturar com o crack. Quantas pessoas nós pegamos na rua para levar para o centro de recuperação? E ele falou, eu comecei com cigarro. E do cigarro eu parti para maconha. E quando a maconha já não me sustentava mais, eu fui e comecei a misturar com um pouco de crack. O mesclado, né? O mesclado. E agora eu me afundei no crack. Daqui a pouco o crack vai vir impuro, né? Porque ele começa a mesclar com a maconha e já... Opa, peraí, mais impuro com a cinza, né? Do cigarro só. Pô. É isso aí. E aí começa a E você virar o verdadeiro... Eu sabia que tinha essa questão de usuário. mesclagem. Tem mesclagem. Não sabia. Essa mesclagem, Tem, não sabia. é desse jeito. É assim que vai se progredindo. É, pra isso uma aí. coisa Até maior. chegar no crack puro. Alguns, no meio do caminho, preferem optar pela cocaína. São induzidos, entre eles ali, preferem optar pela cocaína, que também é um caminho de desgraça. Ou seja, droga é droga. É, porque o nome é droga, né? O nome já diz tudo. Não seria benção. Ela já fala por si mesmo. É. E aí alguém vai querer incutir na mente da sociedade que se fizer a liberação das drogas, você vai estar trazendo algum tipo de benefício para a sociedade. Como? Que benefício que você vai estar Até trazendo? porque a liberação das drogas é o fortalecimento do tráfico, né? Isso é claro. Né? O cara liberou a droga, o cara vai ter que ir no traficante, porque eles ainda não apresentaram a proposta de vender na farmácia, no mercado, e a maioria das pessoas não iriam realmente ser honestas, até como disse o nosso André Monteiro aí num vídeo, né, de ir realmente no médico, pegar um laudo e tudo mais, essa burocracia toda. Pra quê, né? Você não quer só Sim. atravessar a rua e subir o morro, né, ou lugares que não tem morro, ir a favelas, né, ou aquele traficante diz que droga, né, e tudo mais, e pegar a maconhazinha dele lá. Enfim, então, é o fortalecimento do tráfico, na realidade, e a imbecilização das pessoas, a vulnerabilidade das pessoas. Porque a pessoa que está começando a virar um usuário de drogas, até de maconha mesmo, por
por mais que possam achar que é inofensiva, digamos que fosse, mas a pessoa fica lá parada nas esquinas, fica tranquila, calma, enquanto o bonde está passando, né? E esse bonde tem nome. Políticos que estão articulando, né? E fazendo as suas manobras o tempo todo. E essa camada que está mais preocupada em fumar a ervinha delas, não está preocupada com o que realmente acontece em Brasília, ou com o que realmente acontece nas câmaras municipais, prefeituras, governos estaduais, enfim, né? Fica ali um público a menos, né? Que fica ali aquele público a menos para poder ser um combatente aos políticos que querem se perpetuar no poder, né? Então é assim que eu vejo. A liberação da droga, né? A banalização da droga, é a banalização do ser humano a menos, que é um combatente a menos, ou são combatentes a menos. Concorda, Marcos? Assim, eu penso que desabilitar o humano, desabilitar o ser humano, né, é uma proposta muito interessante para aqueles que pretendem o controle, né? Claro. Então, assim, existem países que você tem, alguns mais antigos, outros mais recentes, que fizeram a liberação das drogas, né? Em alguma proporção, mas acima de tudo colocaram isso como uma questão relacionada a recurso, a ganhar, né? Ou seja, o Estado tributaria tais produtos. Eu tenho a infelicidade de ser um fumante, você sabe, alguns aqui sabem e tal, e quando a gente pega um cigarro, aquela fitinha do lado, é uma fitinha que tem escrito IPI, né? Que é Imposto sobre Produtos Industrializados, que é tipo um dos mais altos, né? Tanto do cigarro quanto da bebida alcoólica, que tem aquele rótulo em cima, né? Aquele ali é um rótulo de IPI. E aí, papo de 70% é de IPI. Aí teria essa desculpa. Mas na medida em que não tem a liberação formal para o cidadão, teoricamente, ir até o médico e ir ali na farmácia comprar, automaticamente está o fortalecimento do quê? Do tráfico. Apenas do tráfico, né? E aí, claro, que as pessoas vão ter mais acesso, as pessoas vão se achar livres a esse ponto, e aí vem a destruição. Vem a destruição do ser humano. No tocante, aí a gente não precisa nem falar, ainda que eu creia que todos nós aqui tenhamos a visão do cristianismo, a gente não precisa nem falar só da Bíblia, é só de falar tipo da medicina. Verdade, é Né? verdade. Então, assim, a pessoa está morrendo. A pessoa está se destruindo voluntariamente. Não que o cigarro não tenha tal proposta, porque também é uma droga. Mas é uma droga que tem uma relação social um pouquinho menos complicada, na medida em que não te causa alucinação ou algo dessa natureza. Quando você vai pensar drogas dessa ordem, aí você começa a crescer problema social, familiar, e assim vai. E aí você desabilita o cara. Desabilita. Você desliga aquele cidadão, porque ele está drogado, e automaticamente o que acontecer para ele está tudo certo, desde que ele tenha a sua droga para consumir. E o cara não vai ficar fumando maconha para ficar vendo política, né? Não, de ele jeito vai algum. fumar maconha para ouvir música, pra ver alienígena. em alguns outros lugares, né? É isso aí. Enfim, se divertir com uma mulher ou com outra pessoa, sei lá quem, mas menos acompanhar a política ou pensar em algo sério. Ainda que tivesse esse poder, né? Não usaria para esse fim. Entendeu? Então é isso que os caras querem, a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade das pessoas. Desabilitar o cara. Desabilitar o cara e o fortalecimento do tráfico. Porque, como você falou, não foi feito como em outros países, né? Pô, vamos criar tributos, né? Vamos fazer aqui um negócio para a gente poder arrecadar e tudo mais, né? Vendendo em mercados que sejam habilitados e que o governo ganhe, né? Porque tudo que é vendido em mercado, farmácia, o governo ganha também, tudo tem a política, né? Então, nenhum momento eles pensaram nisso. Porque se pensasse, primeiro eles iam discutir isso. Sim, como é que vai ser a nossa situação aqui? Peraí, vamos primeiro discutir aqui com os farmacêuticos, com os médicos, com as unidades de saúde. Primeiro é essa a discussão para uma legalização, né? Para depois, sim, só assinar a legalização. Primeiro vem tudo isso, uma etapa antes, né? Para depois, sim, só assinar a descriminalização. Mas não, vamos descriminalizar, tá? Mas a quem interessa? Só banalizou. A quem interessa? Só banalizou. Né? Não regulamentou, Essa é só a banalizou. pergunta. A quem interessa, né? Tem muito interesse. Mas, Daniel, faz um levantamento hoje, alguém que possa fazer um levantamento de quantos centros de recuperação existe hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu não sei, mas no Rio de Janeiro. E depois de você fazer esse levantamento, você procura saber quantas pessoas que têm a história paralelas ali, histórias parecidas. Aí você vê, eu também fui fumante, cigarro. E será que se eu fosse viciado em maconha, será que eu estaria aqui hoje? Não sei.
Não sei. Não, Aí você não estaria. Não estaria aqui. Não estaria. Porque, afinal Não. de contas, eu não teria a função que eu tenho sendo um drogado. Porque, afinal de contas, até onde eu me reconheço como cristão, ainda não temos uma igreja Que libere. cristã que libere, né? Tampouco que aceite seu líder. Que seja Deus um nunca drogado, né? permite, porque se depender desse povo... Mas tem uns caras aí que estão revolucionando o evangelho. Daqui a pouco tá tendo também. Viu? Tem algumas revoluções aí que realmente... Não é nem bom falar isso assim no teu canal, porque daqui a pouco vão pegar gancho disso para que o pastor tava lá no teu canal e falou que pode liberar e dentro das igrejas fumar. Não. É misericórdia. Não pode não, hein? rapaz. Mas pode agora não, tá hein? tendo- Não, mas- mas não tá tendo agora as igrejas aí que são mais pra frente, né? É, que falam que o cara pode casar com o outro, Isso né? aí. E tudo mais. Daqui a pouco tem a igreja Não é também de- que o pastor vai acender um charuto Mas, lá gente, e... Reggae, Bob Marley e tudo mais, né? E vamos que vamos, né? Daqui a pouco tem, não duvido de nada. Agora, olha só, quantas famílias já foram destruídas por causa das drogas? Cara, isso aí, todo mundo tem acesso a isso. Todo mundo tem um vizinho, um conhecido, um parente, alguém que tenha sido vitimizado pelas drogas. Vítima das drogas. Vamos lá. E aí, dentro dessas três questões que você colocou, o aborto, as drogas, seguindo para a prostituição. Cara, eu conheço algumas pessoas que começaram a se prostituir depois de começar a usar droga. Automaticamente. Buscando prazeres. Automaticamente. Eu não estou falando das pessoas que são induzidas. Como tem até numa fala de um dos vídeos do André falando que a pessoa vai vender o corpo dela para... Uma coisa puxa a outra, né? Isso aí, Foi uma o que o coisa André puxa a falou outra. aqui. Ele falou aqui no seu programa. Que para vender o corpo para poder continuar usufruindo do seu vício ali, sustentando o seu vício. E aí você pega, hoje você faz um levantamento de quantas famílias foram destruídas, depois você vai para quantas jovens, seja homem ou mulher, que depois de usar droga começou a viver uma vida de prostituição. Então o negócio é muito sério. Muito. Eles não estão percebendo aonde isso pode chegar. Tô procurando aqui a quantidade de Eles crítica, querem eu não sei. mesmo, eles estão não, é o que eu tô falando, é uma guerra declarada. É como se eles se levantaram e falaram, ó, a partir de agora a população já não é mais boba, já sabe já o propósito que nós estamos aqui, já sabe, eu vou falar aqui, o propósito da esquerda, vou falar porque é uma verdade. Claro. É uma verdade, Mas eles tá aqui que para estão falar a fazendo isso verdade, aí. são A eles. pauta é deles, não é São nossa. eles. E é para destruir a família. A gente não tá ofendendo ninguém Não aqui. estamos Estamos falando a ofendendo ninguém, realidade. falando a verdade. É mesmo. É a base. Verdade. Eles querem minar a raiz. Mesmo porque, pastor, o senhor como homem que prega, sabe perfeitamente que o primeiro ministério que Deus nos manda cuidar em terra é o ministério da família. É a família. Né? Então é Com o quê? certeza. O inimigo, não vou falar o nome, porque não é bom falar isso, que senão o YouTube corta. O inimigo, né? Ele prepara o quê? Ele vai em cima da principal pauta que desagrada a Deus, a família. Então, ele sabe que se ele mexer com a família, ele mexe ali com o que Deus mais preserva e que manda nós preservarmos em terra, que é a família. Então, o inimigo ele vem com essas estratégias. Por isso é uma luta do bem contra o mal. Né? Verdade. Mas, então aqui tá, para o senhor, então, curto e grosso aqui, a esquerda, dá para o cristão ser da esquerda? Não. Não dá? Não dá. Dá para o cristão Não dá. ser da esquerda? Não dá. Retaguarda, dá para o cristão ser da esquerda? Só responde bem alto aí, retaguarda. Olha, então é essa a resposta que eu tenho para vocês. Quer xingar, xinga, fica à vontade, tá bom? É porque, na verdade, as duas coisas são antagônicas, né? São antagônicos. São antagônicas. A pauta e a palavra não se misturam. encontram. Não, em momento algum. jamais. Não Verdade. que não sejam dignos de misericórdia, da misericórdia de Deus, não que sejam... Não, todo mundo. Né? Ó, eu costumo dizer. Mas a pauta não passa... Eu sei não que se esse entrelaça cara. com a palavra. Não Eu se sei que entrelaça. esse cara não quer, mas eu costumo dizer que até se o Lula quisesse se converter, ele teria direito. Verdade. Sim, até ele tem Certeza. chance. Com certeza. Pra tu ver como Deus é amor e Deus é misericórdia, é infinito misericordioso, infinito em amor. Agora, eu sei que ele não quer, claro que ele não quer, ele abomina tudo isso. Né? Ele fala que tem orgulho de ser comunista. O cara que fala que tem orgulho de ser comunista, e depois eu vou explicar o que é o comunismo pra você, que defende, mas não sabe, né? Porque tem um monte aí de boçal que defende o comunismo, mas não sabe nem por que tá defendendo. Quem Comprou sabe a são os narrativa. líderes. Compraram a narrativa. Comprou a narrativa, Quem comprou sabe a são os líderes realmente que vocês defendem. Mas vocês mesmos, a maioria, nem sabe o que é o comunismo, de onde vem, não sabe nada. Então, o que acontece? A questão é, até o Lula tem chance. Ele está falando que Deus tem misericórdia. Deus abençoa uma pessoa da esquerda, uma pessoa que é claro que abençoa. Pô, o cara tem lá a sua mãe, trata bem a mãe, mesmo sendo da esquerda e mesmo gostando dessas pautas todas aqui erradas que nós falamos.
Mas se ele tratar bem a mãe dele, ele honra o pai e a mãe. Pô, já é um mandamento de Deus, né, pastor? É verdade. Então ele é abençoado nesse mandamento. Com certeza. Não deixa de ser. Agora, Deus anda em meio à esquerda? Deus gosta da pauta esquerda? Não tem como. Não dá, cara. É forçar a barra. Mas vamos lá, vamos falar desses caras que se dizem cristãos e que andam em meio à esquerda, né? Há um estudo nos Estados Unidos que mostra que o fator demográfico que mais altera o voto é a religião. Cerca de 26% de cristãos naquele país rejeitam os democratas, logo então rejeitam a esquerda norte-americana. Ou seja, será que esse é um dos fatores que eles estão brigando, se incomodando com o cristianismo? Porque 26% rejeitam os democratas, logo então a esquerda norte-americana. E o estudo norte-americano diz isso, aponta isso, que é o fator que altera uma eleição. Mais significante numa eleição. Numa eleição. Então, como é que tu vê? Será que é à toa que os caras realmente estão se preocupando mais do que nunca com o cristianismo? Claro, nós entendemos no mundo espiritual que é outra coisa, né? Que vai muito além. Mas o cristianismo, ele é uma coisa que ele atrapalha. Atrapalha essas pessoas. Com certeza. Atrapalha, esse estudo aí é comprovado. Mas trazendo para cá, para o Brasil, por exemplo, se hoje nós não tivéssemos a bancada cristã, a bancada evangélica, homens sérios, mulheres sérias, que são comprometidos com a palavra, se levantando, é uma quantidade absurda de leis que estariam sancionadas aí, que estariam vigorando aí, e aonde nós já estaríamos. Porque, na verdade, eu entendo, dá-se a entender que eles têm uma proposta não só contra a família, contra a igreja, contra os princípios, contra valores, mas de assumir a 100%. 100%. E aí a igreja, ela é um calo. Vamos colocar assim, humanamente falando, ela é um calo no pé deles. Porque quando eles estão com tudo preparado, bem arquitetado, bem elaborado, a própria palavra vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que significa isso? Que pessoas que ficam maquinando o mal, eles estudam, não dormem, projetam, aonde muitas das vezes nós estamos descansando, estamos dispersos, eles estão trabalhando de uma forma bem elaborada para trazerem pautas, para trazerem leis, para trazerem projetos para destruir. Aí é onde entra a igreja e eles nunca vão conseguir a totalidade. Isso incomoda eles demais. Ah, sim. Segue a mesma coisa, né? Desabilita o homem e desabilita as estruturas, né? As instituições. É isso que eles têm que tentar fazer. Cara, isso. E é impressionante, né? Como é que nós, enquanto criaturas de Deus, filhos de Deus, somos programados para o bem. Então, para fazer o mal, o cara tem que arquitetar, né? Verdade. O cara tem que parar. É verdade. Porque se ele agir naturalmente, ele vai agir voltado para o bem. Só que como ele quer outra coisa, então ele vai parar para maquinar, para estudar, para decidir como atacar, como ir atrás. E aí, pastor, acho legal. Eu gosto dessa fala, vamos colocar assim, não técnica, né? É um calo, pô. É um calo. É um calo. Os caras vão calçar o sapato, tá lá o cristão lá. Então, assim, eles precisam infinitamente acabar com isso, né? Para que os seus propósitos de dominação possam prevalecer. E eu confio muito em Deus. Que a igreja não vai acabar, não. Eu tenho até umas coisas que eu gostaria de perguntar depois a você, meu irmão. Mas é muito difícil. A vida cristã é uma vida, na sociedade que vivemos, né? Que te cobra muito, né? Porque você é atacado de todos os lados. Até não problematizando por agora, mas, por exemplo, o que pode se fazer piada com Deus? Por que a gente pode ter um programa de televisão que faça chacota com Cristo? Não consigo entender isso. Por que se autoriza isso? A não ser que seja para, de fato, destruir a igreja? Tirá-la do caminho, ridicularizar. Até porque, pensando com essa linha de raciocínio, não teria porquê. Aonde é que a gente tem um programa que a gente faça aí para ridicularizar entidades demoníacas ou coisas desse tipo?
Quando foi que a gente pegou uma imagem do inimigo na nossa concepção e arrastamos no sambódromo da vida? Quando foi que nós nos levantamos? Aonde tá? Mas tem aquele irmãozinho lá atrás da Universal, da determinada igreja que chutou a santa. Pô, mas o cara pagou por isso. Ele errou também. Tá errado também. Faltou respeito. Tá errado ali. também. Isso tá aí, errado é isso também. aí, é isso aí, E tá onde errado foi também. que os cristãos foram a favor dele? Não foram. foram. Não fomos Não foram. a favor dele. Não, primeiro que quem é cristão de verdade, nem a favor da igreja Pô, deles é. Tá, isso aí. Tá. Já começa por aí. Quem é cristão de verdade pra valer mesmo, já nem gosta desses modos de igreja aí, de campanha pra isso, campanha pra aquilo, porque a prosperidade é servir Deus, confiar nele, que ele vai querer sempre ter o melhor e você vai conseguir a prosperidade naturalmente. Não precisa de campanha nenhuma pra isso. Não precisa perseguir ninguém. Não precisa perseguir ninguém. Não, nós já somos abençoados. Abençoados, acabou. Já somos e acabou. E ponto E final. vivemos pela graça. E aí ele fala algo interessante aqui, que ele fala, o bem nós já fazemos naturalmente. Já tá Naturalmente, na gente. cara. Pra fazer o mal, sim. Aí eu tenho que Tem que pensar. arquitetar. Arquitetar, por onde tem eu que pensar, começo? tem que botar no O papel, que tem eu que faço? É. Tá entendendo? Então você vê que é algo arquitetado. Algo arquitetado. Olha, eu quero deixar um recado aqui rápido. Quero falar aqui da Scarlett Decor. A Scarlett Decor, cara, ela tá com a gente mais de 1 ano e meio, né? E a Scarlett Decor, ela tem tudo para decorações de festas infantis e festas para adultos. Você não precisa comprar adereços. Você aluga esses adereços para fazer a festa infantil e para fazer a festa de adulto junto à Scarlett Decor, né? A Scarlett Decor, meus amigos, olha, e ela tá na rua Ambiré Cavalcante, número 66, Rio Comprido, região central do Rio. A Scarlett Decor se encontra, gente. Então, quiser falar com a Scarlett, é só ligar para o telefone 21 969 60 3324, 21 969 60 3324. Falou que assistiu aqui, vai ganhar desconto. Valeu? Olha, vamos lá. Mais alguma consideração que você queria falar sobre isso? Queria falar coisa aqui muito séria. Aliás, tudo aqui é muito sério, né? Porque esse canal é sério, né? Esse canal aqui, se você tá querendo ver peito, quiser ver bunda, quiser ver futebol, quiser ver qualquer outra coisa, samba, carnaval, desliga. Vai para outro canal. Olha, quero falar contigo agora, meu irmão, que é o seguinte. Essa aqui é muito séria, cara. Mais do que as outras ainda. Por quê? Estamos em uma luta do bem contra o mal, isso nós já falamos. Cara, o que eu tenho visto em podcast, rabino vinha em podcast hoje em dia, como estão vindo para corroborar com eles, algumas pessoas como o Caio Fábio. O Caio Fábio foi um cara que eu admirei muito, viu, Caio Fábio? Eu admirei muito você. Hoje em dia, não mais, tá? Inclusive, eu vi o Caio Fábio falando, esses dias, que foi uma dor no coração dele muito grande quando ele viu o Lula sendo preso, que não era pro Lula ser preso, não era. Ele te falou que tinha amizade com o Lula de 10 anos, antes, né, do Lula entrar na presidência pela primeira vez, né? E ele falou que o Lula propôs um negócio pra ele. Ele falou, imagina, você tá me propondo um negócio desse, eu não vou fazer isso. Você é a esperança do Brasil, cara. Um pastor, que ainda era sério naquela época, falando que o Lula era a esperança do Brasil. O Lula que andava em meio ao socialismo. Era a esperança do Brasil. Um cara que ainda não tinha... Já tinha um escândalo naquela época dele, né, do Caio Fábio. Mas ele ainda era um caração. Ainda era um caração, que hoje eu não considero mais você são. Ou estão havendo alguns interesses aí. Se é que você me entende, Caio Fábio. Mas ele falou que o Lula era a esperança pro Brasil, que ele frequentava a casa do Lula e o Lula a casa dele, que tinha uma amizade enorme. Essa amizade foi interrompida quando o Lula fez essa proposta indecente para ele. Imaginemos, né, qual é a proposta que o Lula fez, como faz para todo mundo. E aí Caio Fábio disse, que o Lula fez uma proposta, mas que o Lula sempre foi assim, de mandar os outros fazer e não botar a mão. Ora, Marco, mata alguém pra mim, eu não tô botando minha mão, hein? Mata alguém pra mim. Ah, então eu sou bonzinho, então, porque eu tô falando pra você, eu não tô botando minha mão. Você mata, eu não faço nada e tá tudo certo. Tem a intenção, mas não tem a atitude. Não, tá tudo certo. Aí o que acontece? Ele quis dizer isso, porque depois, quando ele fala no assunto, continuando o assunto, ele fala que viu com imensa dor quando o Lula foi preso, que não era pra tanto. Porque ele nunca foi o cara que botou a mão, ele mandava os outros botar. Caraca, é demais, né? Caio Fábio, você tá se superando realmente. Eu não sei se se você realmente adoeceu, mentalmente falando, aí só um psiquiatra pode constatar isso, ou se há algum interesse maior, né?
para você estar corroborando com tanta sandice. Porque, recentemente, ele estava num podcast com um rabino e estava falando com esse rabino aí, né? O rabino falando que o diabo não existe para os judeus. Né? O diabo não existe para os judeus. E Jesus também é uma farsa, né? Para os judeus. Né? Beleza. A gente tem que respeitar a opinião. Porque a gente aqui respeita a opinião. A gente não fica tentando convencer ou ficar ali. Não. Agora, tudo bem, o diabo não existe, né? E aí o Caio Fábio do lado poderia falar, puxa, né? Mas eu já expulsei demônio. Eu sei que não, que ele existe, né? Ele teria a obrigação de falar isso, né, pro rabino. Não, ele corroborou com o rabino. Ele corroborou. É a mesma coisa aí o Daniel Dias. Cansei de expulsar demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Cansei. Nem me lembro quantos foram, tantos que foram. E aí, como é que eu vou ainda acreditar que Jesus não existe e que o demônio não existe se eu já... Em nome de Jesus, você tem que sair. E saíam. E alguns deram trabalho, outros deram menos, porque uns eram legiões, outros eram demoninhos pequenos, né? Então, cara, não tem como alguém me convencer que Jesus não existe. Aí eu tenho visto aquele Vic Vanilla, né? Não sei se você sabe que é o cabeludo, o satanista. Muito inteligente, viu, Vic? Você é muito inteligente. Eu não vou tirar o teu mérito da tua inteligência. Teólogo, formado, sabe muito, né? Mas se preocupa muito com Jesus Cristo. Se preocupa muito com os crentes e atacar os crentes. O Rodrigo Silva, que ele ataca direto. Fala que o Rodrigo Silva foge do debate com ele. Porra, pelo amor de Deus, meu amigo. O que o Rodrigo Silva precisa ir para um debate com ele? Porque foge e você sabe mais que ele, porque ele precisa ir para um debate com o cara, não vejo por que a pessoa tem que topar o debate. Então, o que eu estou querendo falar com isso é que rabinos falam que Jesus é uma face, que o diabo não existe. Aí o satanista, Vic Vanilla, fica atacando o cristianismo, atacando o crente, falando que o crente não sabe porcaria nenhuma. Mas eu vou te falar, Vic Vanilla, que você é o satanista de internet, não sei nem se você é satanista real, que eu já expulsei demônios, em nome de Jesus, que você fala que Jesus não existe também, né? E aí, eu fico vendo ali, né? Eles nos podcasts, nas redes sociais, enfim, estão se preocupando tanto com Jesus, né? Então, eu queria saber do senhor, pastor, né? Sabe, a gente sabe que é um plano espiritual, é uma luta espiritual, tudo isso. Mas por que essa preocupação com Jesus Cristo? Jesus é uma farsa. Jesus é uma farsa, cara. Verdade. Jesus não existe. Verdade. Pra que... Por Pô, quê? cara, Jesus não existe. Por que eles estão incomodados? Pra que se... Se ele não existe, Com né? uma Coisa que não existe, né? O que não existe. O demônio também não existe. A gente tá num paraíso aqui. É um paraíso esse mundo. Por que a gente tem que ficar se preocupando, então, com Jesus dessa forma que tão é rabino vindo em podcast, como nunca eu pensei. Porque o rabino, antigamente, era uma figura reservada, né? O judeu, geralmente, é uma figura reservada, né? Ele não é um cara que se expõe, assim. É rabino em podcast pra falar que o diabo não existe, que Jesus não existe. Aí cai o Fábio indo corroborar com tudo isso. Aí Vic Vanilla, que vive atacando o crente, que o crente não sabe porcaria nenhuma. Ele fala assim mesmo, né? Aí fala que o demônio também não existe, que Jesus não existe. Pastor, a palavra é sua. Então, como você colocou bem, nós respeitamos a opinião. Porém, Alexandre o Latoeiro, por exemplo, na Bíblia, Paulo vai falar que ele causou muitos males. Porque foi alguém que pregou contra aquilo que ele havia pregado anteriormente, aquilo que ele acreditava. Aí é complicado quando você constrói um pensamento e logo depois você quer desconstruir com outro pensamento. Já tem estudos comprovados que o que você se alimenta sendo fruto do meio por meia hora é no mínimo 5 horas para você desconstruir isso da tua mente. Então tem que ter algum interesse por trás para me falar uma coisa para você aqui agora no teu programa e depois eu ir no programa de outra pessoa e falar algo diferente. Sim, verdade. Bom, eu entendo dessa maneira. E aí, líderes como esse e outros que têm vindo agora para cobrar, porque nós já sabíamos que era a proposta e não se cumpriria. Mas eles acreditaram de alguma forma. Se venderam, não sei. Dá a entender que sim. Claro. Dá a entender que sim. Eu posso pensar isso, né? Você pode. Não, temos todo o direito. Daniel, olha só. Para você me cobrar algo aqui agora, é porque lá atrás eu tenho que ter feito para você uma proposta. Sem Concorda dúvida, comigo? sem dúvida, sem dúvida. Então, daí você já vê que tem alguma coisa errada. Sim, sim. Esse camarada aí, cara, o que você falou assim, tem um conhecimento? Tem. Mas estudou já para esse benefício, já estudou com esse propósito. Tem pessoas estudando com esse propósito. Para estar calçado
diante do que vai falar. Mas- Assim mas- como os mas- fariseus. Mas não é, pastor. O mal precisa se estruturar. É isso, é o que a gente está falando senão aqui no teu programa. A gente volta para essa mesma Vamos questão. voltar. O mal precisa se estruturar. Porque senão você levanta, acorda e vai fazer o bem. Porque É essa é a isso. sua natureza. Então, o mal está se estruturando. Os fariseus, saduceus, os fariseus, jebuseus, toda essa classe de pessoas, doutores da lei, o que eles faziam? Eles sabiam a lei, eles conheciam a lei, mas eles queriam aplicá-la contra Jesus. Você vê que Jesus ele vai chegar para o jovem rico é conhecedor da palavra. Ah, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus vai falar para ele, ainda te falta alguma coisa. Não adianta esse camarada conhecer a letra, como Paulo disse, a letra mata. Ele conhece para debater, para discutir, para argumentar, para dizer que está certo, para dizer que é o melhor, para dizer que ele supera líderes, grandes líderes. Esse é o objetivo dele. Aí ele quer levar o cara lá para envergonhar o cara. E o que ele vai ganhar com isso? Audiência, mídia. Pô, pelo amor de Deus. Né? É uma coisa absurda. E aí, meu amigo, eu vou te dizer, vou deixar ele na mão de Deus, mas contra os grandes líderes eu tenho ficado preocupado. Eu, como pastor, na pessoa de pastor aqui representado no teu programa hoje, vou ser sincero para você, eu sei que Deus não perdeu o controle de nada, mas eu tenho ficado preocupado. Quando eu olho e vejo grandes líderes deixando se corromper. Não sei se por valores, eu sei que por propostas. Infelizmente. Que construíram um ministério lindo, construíram uma história linda, arrastaram multidões e hoje estão pregando contra tudo aquilo que eles pregavam anteriormente. Por quê? Porque quando eu estou defendendo os valores, a ética, a moral, o cristianismo, Deus não precisa de defesa nenhuma humana. Jesus não precisa de advogado nenhum, ele é o advogado. Está aqui alguém que entende de lei melhor do que nós. E agora, depois de tudo isso, agora eu vou começar a pregar. Pô, pastor Marco, como assim? O senhor falava isso, isso hoje o senhor veio no meu programa, falou tudo diferente. Cara, eles estão pregando tudo diferente. Será que 10 anos de caminhada, 15 anos, outro lá de 20 anos, outro lá que é pastor e cantor famoso, cara, abraçou a pauta da esquerda. Um conhecido nosso próximo de lá, eu também não vou citar nome, lá de Éden, abraçou também o projeto do camarada. Cara, e hoje eles estão indo contra aquilo que eles pregavam. Estão indo contra a palavra de Deus. Pastor, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é verdade. Só falar o nome, Kleber Lucas, tá? Já logo nome aos bois. É uma preocupação. Uma vergonha é você, Kleber Lucas. E eu acho bom a gente ter a oportunidade de refletir sobre assuntos que ainda não havíamos pensado. Pô, cara, é certo, certeza absoluta que Deus não nos abandonou. Certeza. Isso é certeza. Agora, por que, né? O plano de Deus é sempre um plano difícil de ser compreendido no material, né? Mas tem muita gente virando a casaca, né? Mudando de lado. Pessoa que caminhou dentro e agora está fazendo... fazendo o caminho ao inverso daquilo que Deus tem preparado para nós. Cara, e infelizmente as pessoas que não estão estruturadas estão começando a dar crédito para esse discurso imbecil que eles têm aplicado. Sim. E aí tu vê que os grandes líderes têm essa preocupação, os grandes líderes políticos têm essa preocupação de alcançar grandes líderes religiosos. Para quê? Porque eles sabem que eles não têm o poder para arrastar ninguém que está em Cristo de verdade. Sim. Aí eles contaminando essas grandes lideranças. Tem um versículo que fala assim: essa noite ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Estava falando sobre Cristo na sua entrega. E hoje o inimigo ele tem trabalhado forte em cima disso. E essas pessoas estão sendo usadas, eu vou dizer para você, Daniel, com propriedade. É muito bom que isso vai ficar registrado aqui no teu programa, é muito bom. Te agradeço já por essa oportunidade de poder falar isso aqui que eu vou estar falando agora com propriedade. 1980, quando eu nasci lá em Nova Iguaçu, quem fez o parto para que eu nascesse foi uma mulher chamada Dona Maria dos Cachorros. Ela era uma feiticeira. Era a única parteira que tinha ali na ocasião. E aquela mulher, quando eu venho ao mundo, minha mãe dá a luz, ela fala para minha mãe, pelo nome da minha mãe, pergunta, Dona Dora, que é Maria das Dores, minha mãe, Dona Dora, eu posso colocar o nome dele de Marcos Vinícius? Minha mãe falou, pode.
Ela falou, porque todo Marcos Vinícius não é fácil. E como ele foi tentativa de aborto, a senhora não conseguiu abortar ele, então deixa eu botar o nome dele. E ali ela me consagra com arruda e com açúcar, me apresenta para a lua, e ela fala ali um ponto de macumba que as pessoas cantam em rodas de pagode. Que fala assim, porque sou filho da lua, filho da noite estrelada. Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada. Isso é um ponto de macumba. Eu cantava no terreiro e batia, eu era Ogã. Eu vivi dentro do espiritismo. O cara vai chegar agora e vai falar que não existe demônio, que Jesus não existe. Claro que Jesus ele sabe que existe demônio. Ele tá vivendo endemoniadamente, falando o que ele tá falando por ele mesmo. Pra uma pessoa falar esse absurdo. E aí, meu querido, eu quero dizer para você, resumindo, porque eu não tô aqui para dar meu testemunho, tô aqui para debater contra essa afronta que nós estamos recebendo. Quantos demônios eu já expulsei no nome do Senhor Jesus? Não sei, perdi a conta. E quero dizer para você, ontem no culto eu estava expulsando demônio. Ontem no culto. Como que alguém vai dizer que não existe demônio? E o nome de Jesus que tu teve que usar, né? Pra expulsar. Pra expulsar só com o nome, só com o nome de Jesus. Caraca. Tanto que... Com algo que não existe, né? Você expulsa algo que não existe com algo que não existe. Então, nem Jesus nem demônio existe. Isso não é lógico. Pô, e aí, como é que eu tô aqui no teu programa? Eu sou maluco, o que eu tô falando aqui, eu não sou uma pessoa sã pra estar aqui participando do teu programa. Claro. E aí, como é que eu inventei tudo isso? É tudo coisa da minha cabeça? Da minha também. Da nossa cabeça. E somos todos esquizofrênicos. Vou corroborar contigo agora. Meu irmão. Não é dar testemunho, não, porque a gente não tá aqui pra dar testemunho. Isso aqui não é um programa de testemunho. Mas eu, nascido na igreja do 0 aos 12 anos, desde 77 a 88, né, a 89, tinha que ir na igreja forçado. Depois minha mãe falou, ó, pela lei bíblica, até os 12 anos eu sou obrigada a te levar, mas depois disso você faz teu livre-arbítrio. Pra mim foi um erro dela, não interessa se era lei bíblica ou não, ela tinha que ter me forçado a continuar. E eu fui bater cabeça no mundo. Uma das cabeças que eu bati no mundo, eu fui pra quimbanda, candomblé e umbanda. Aí. Tive essas 3 passagens. Fui caseiro numa época que estava sem nada de dinheiro no meu bolso. Fui caseiro de um dos pais de santos mais famosos de São Paulo, tá? Que hoje usa fralda. Olha isso. De tanta maldade que ele fez na vida das pessoas. Hoje usa fralda. Que ele pegava todo mundo que dava dinheiro pra ele ia lá, cortava bode. Eu morava na casa onde ele cortava bode, tá certo? Então, eu morei na casa do Walter, pai Walter, tá? De Logum Edé. Pai Valdo de Logum Edé. Então, morei na casa dele lá, via bodes lá morrendo. Teve uma mulher lá que mandou lá 2 bodes lá que ia fazer um trabalho contra um outro pai de santo. O outro pai de santo devia ter um santo mais forte que o da mulher, que ela ficou demorando tanto, que o bode morreu na piscina da casa. Olha isso. Morreu na piscina da casa. Olha e isso. A piscina não tinha água, não. Rapaz, ele caiu na piscina, quebrou a pata e morreu lá sufocado. Olha tá isso. entendendo? Então, eu presenciei tudo isso. Eu estive em casa de santo por muito tempo. Tá entendendo? Fiquei desviado, fiquei 10 anos em quimbanda, umbanda e candomblé. Tá certo? Então, balela, Caio Fábio. Balela, Vic Vanilla, satanestazinho de internet. É isso que você é e não passa disso. Você pode até chegar pra mim, se você um dia chegar esse vídeo ao seu conhecimento, claro que você vai falar assim, você é um crente idiota que não sabe de nada, tal. Perto de você eu não sei de nada mesmo. Perto de você, Vic Vanilla, eu não sei de nada mesmo. Porque eu não estudei teologia e não sou habilitado pra isso. Tá certo? Só que uma coisa eu sei mais que você. Eu conheço Jesus e eu conheço o demônio. Tá certo? De verdade eu conheço. E então isso não tem preço, não tem teologia que te ensine isso. Você não vai saber isso com os seus estudos. Você vai saber isso na prática, meu amigo. Tá? E isso eu tenho esse conhecimento na prática. De incontáveis vezes que eu expulsei demônio na minha vida. Inclusive da minha avó afinada pro pai de mãe, que Deus a tenha, que se converteu horas antes de morrer. Tá? Que eu fui orar por uma dor na coluna dela, que ela não estava levantando da cama, e né, nisso aí começou uma legião atrás da outra, e eu fiquei meia hora expulsando demônio atrás de demônio, que saía da minha avó, tá? Vic Vanilla, tá? Você é um fanfarrão, cara. É isso que você é, não passa disso. Bom, vamos lá. Quer mais alguma consideração? Eu gosto muito de aprender, sabe? Eu ouço as coisas assim, eu fico pensando, cara, pô, sério mesmo? E aí, diante desse relatório aí de pessoas, né, de rabino e tudo mais, ex-pastores, né, e tal, pô, cara, se o mal representado em uma determinada figura não existe, e se o bem representado em uma determinada figura, porque aí também a gente pode respeitar todos os tipos, todas as religiões, não existem, eles estão pregando o quê? Porque assim,
Porque para você pregar, para você ser pastor de ovelhas, você tem que ter uma mensagem. Tem que ter Não é como isso? base, claro. Então, assim, se você prega que as ovelhas sigam a você porque o caminho do mal é o caminho correto, você tem um pastoreio, você tem uma mensagem. Se a contrário senso você tem um pastoreio voltado para um Deus, e aí vamos respeitar a religião de todo mundo, que propõe o bem, que propõe, você tem uma outra, né? Você tem um outro pastoreio. Então você tem dois pastos, vamos colocar assim, diferente. Quando o cara diz que nem esse aqui existe, nem esse Deus daqui existe, e nem o Deus daqui existe, ele está pregando o quê? Para quem? Porque se ele nega só o cristianismo, só a existência de Cristo, ele tá propagando esse mal, né? Se ele nega a existência do mal, ele meio que está dizendo o seguinte, olha só existe o bem. Então, quando o cara diz que os dois não existem, tá difícil de entender. Fica difícil. Tá difícil de entender o que eles pretendem, né? Porque, assim, é acabar com toda e qualquer religião, porque a religião é o religar com o divino. Que pode ser do bem ou pode ser do mal, e aí numa interpretação das mais diversas possíveis, das mais diversas religiões. O que o cara prega quando ele prega isso? Que não existe nem o bem nem o mal. Estranho, fica meio vazio. Não, tem que ter um grande interesse por trás de Tem tudo que ter. isso. O interesse a gente sabe Eu só não sei qual é, que é o mas que tem que 20 e ter. 30, né? O interesse é o 20 e 30. Não vamos esquecer disso, rapazes. 20 e 30 tá aí, é logo ali, daqui a 6 anos, 20 e 30. Né? Tem que falar assim, senão o YouTube corta. Então é esse o interesse, é desconstruir o cristianismo, é acabar com o cristianismo, é dominar as pessoas que restariam no mundo, né, para eles dominarem. E aí fica mais fácil. Então, quando você não tem uma identificação com Deus, você fica muito mais vulnerável, né? Verdade. Não, verdade. Só para complementar aqui, só para fechar essa consideração, pegando um gancho aqui, o presidente anterior, quando eleito, ele faz o quê? Ele cita alguns versículos bíblicos. Independente de que as pessoas gostem ou não. Ele utilizou e foi uma verdade para toda a nação brasileira. Quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aí, muitas coisas foram descobertas de lá para cá. E quando o presidente atual assume, a gente também não pode dizer quando ele foi eleito, quando ele assumiu, quando ele assumiu, Uma grande muito diferença. bom, né? Quando ele assumiu, quando ele assumiu, uma coisa assumia a outra. Inclusive, eu tô pedindo direta já, viu, gente? já Eu tô que pedindo tá direta lá, já. já que ele tá lá, logo se propôs, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6. Porém, por que indiferentemente a isso, logo se propôs uma mãe de santo de lá dar banho no amigo com pipoca, no camarada lá, e fazer as oferendas lá com ele lá? Por que isso? Então você vê, tem grandes interesses humanos e espirituais por trás disso. Você falou muito bem do 2030, que é logo ali. Logo, que é logo 6 ali. anos. 6 anos passa voando. Voando. Então, assim, a gente não sabe o que tá para acontecer por trás de tudo isso. Essa é uma verdade. E aí, nesse meio tempo, que o inimigo tá atacando com tudo, usando essas pessoas para atacar com tudo. Agora, nesse trabalho agora de desconstruir, usando grandes líderes evangélicos, religiosos, como rabino, pastores, líderes, que estão usando agora a sua fala, a sua imagem, para desconstruir e tentar deturpar uma verdade, tem um recado para eles, Daniel. Deus sempre vai levantar os seus remanescentes na terra. Sempre. Sempre. Isso aí, sempre. Sempre. Aí. E a palavra de Deus vai se cumprir, não tem jeito. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Se levanta quem quiser se levantar. Fala, pode ser político, pode ser espírita, pode ser o que for, meu irmão. A palavra de Deus vai se cumprir. Eles vão tentar de todo jeito, mas Deus vai levantar. Deus vai levantar Daniel Dias. Deus vai levantar Marcos, outro Marcos e quantos Marcos for preciso. E outros homens e mulheres comprometidos com a palavra. E não vão deixar barato. Vão se levantar e vão ser um instrumento usado para que o inimigo não tenha
esse sucesso que eles pensam que vai ter. Não vai ter. Amém. Amém. Às vezes eu fico sentindo um pouco de saudade do Antigo Testamento. Verdade. É verdade. Quando tinha Fulminava esses caras aí mais todos. combativo, né? Fulminava esses aliança caras. do amor, a aliança do amor nos coloca numa posição assim, tipo, puxa, vamos Um certo careca já tinha ido nessa. Aí, deixa eu te falar. Eu tô agora numa campanha aqui, viu, pessoal? Direta já, tá? A gente tá pedindo direta já. Marcão, você que é advogado aí, queria saber de você, meu irmão. Tá sabendo se o STF tá lançando algum candidato aí para as eleições municipais? Não, tá não, com certeza não. Não está? Não está? Ele não quer legitimidade, é só poder. Mas vai ter eleições municipais ou eles vão já colocar direto agora? Aí eu não sei dizer. Sinceramente, Cara, eu não sei dizer. esses caras não sabem me corresponder. Eu não sei dizer, eu não sei Tu dizer. tá sabendo aí, meu irmão? Eu Tá não sabendo? Deixa tua mensagem aí. Me diz aí se vai a gente precisa ir às urnas esse ano ou já vai direto. Não, precisa. Porque precisa? senão não tem legitimidade, pô. Você precisa ir lá. Agora o que você aperta, vai lá pra onde tem que ir mesmo? Isso é que é o problema. Aperta, de repente, 22, vai no 13? É isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem que satirizar, né, meu amigo? Tem que satirizar, porque o que a gente está vivendo aqui hoje, se a gente ficar do jeito que me conhecem aqui, os caras, e sabe como é que eu fico nervoso de verdade, é melhor satirizar, porque senão, meu irmão, a gente vai ter um infarto antes do tempo. O que a gente está vivendo aqui é papo de infarto, não tem outra história.